pessoal, boa tarde. É com muita alegria que estamos aqui na mesa, né, número 16, participando do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, Direitos Humanos e Ética. A nossa mesa, né, o tema é a mercantilização do ensino superior e a formação em psicologia. Em debate, os sofrimentos de professores, coordenadores e alunos. O meu nome é Andréa Faria, eu sou psicóloga, psicanalista, eu tenho um percurso pela docência, né, do ensino superior, por coordenação de curso e coordenação de clínica. Então, o nosso propósito hoje é refletir, é conversar esse momento, né, tão crítico que estamos vivendo. A gente vai debater também, né, a educação como direito e não como mercadoria. Essa questão também da expansão das instituições privadas, a gente vai falar muito também de qualidade, quantidade, precarização do trabalho. Então, é muito importante a participação de todos vocês durante a nossa mesa. Estou aqui com dois colegas, né, o Márcio Damasceno, e estamos também com a Valéria Morato, que virão, né, para somar, para contribuir com informações necessárias. Eu vou fazer uma breve descrição, né, uma autodescrição, para quem não consegue me enxergar. Eu tenho cabelo castanho claro, estou usando óculos, eu estou com uma blusa de frio, porque aqui em Belo Horizonte está muito frio, e eu estou no meu escritório. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros. A gente vai funcionar da seguinte forma. Vamos dar início com a apresentação do Márcio. O Márcio vai ter aproximadamente 30 minutos, né, para fazer a exposição dele, e depois a gente vai abrir, recolher algumas perguntas, e no segundo momento a Valéria também vai fazer a apresentação dela. Então, vou pedir a gentileza, né, do Márcio fazer a autodescrição e falar também um pouquinho do seu percurso profissional. E aí, Márcio, quando tiver faltando aproximadamente uns 10, 5 minutinhos do término do seu tempo, eu te sinalizo, tá bom? Então, vou passar a palavra para o Márcio e que tenhamos aí uma tarde produtiva de boas construções e reflexões. Márcio, te passo, então, a palavra. Obrigado, Andréia. Boa tarde a todos e todas e todes, né? Meu nome é Márcio Damasceno, Rocha Damasceno. Hoje eu moro em Manhuaçu, aqui no leste mineiro, no Caparaó, na verdade. Também aqui está muito frio hoje. Vou me descrever um pouquinho. Eu sou um homem branco, uso óculos de grau, barba já grisalha, poucos cabelos, já um pouco calvo. Estou com uma blusa listrada de branco e vermelho e uma jaqueta preta. Ao fundo eu tenho uma estante marrom com livros, né? Falar um pouquinho do meu percurso, né? Também sou psicólogo, psicanalista, trabalho na clínica, já há 27 anos de trabalho aí. Iniciei minha carreira em São João del Rei, depois de alguns anos vim para a região onde que eu tenho residência, minha família é daqui da região, e trabalho hoje tanto com a clínica quanto com a docência e também coordeno um curso de psicologia na região, né? E por isso a gente tem tanta preocupação com o ensino em Minas e no Brasil, né? Hoje faço parte também da comissão de formação do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e também sou membro da ABEP Minas, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, o Núcleo Minas, né? E a gente trouxe hoje um tema para falar para vocês, né, sobre a mercantilização do ensino superior e a formação em psicologia.
E aí eu fiquei me perguntando sobre esse contexto, né? O que falar para vocês nesse momento, o que a gente deveria estar buscando aqui para trazer uma maior interação e também conhecimento para todos diante da formação em psicologia e esse momento que a gente vive no Brasil, né? Então, esse primeiro momento do nosso encontro aqui, eu vou fazer um breve histórico, né, da formação superior no Brasil e que vejo que é importante a gente seguir aí, né? Então, o título é A Mercantilização do Ensino Superior e a Formação em Psicologia em Debate, os sofrimentos de professores, coordenadores e alunos. Então, a gente, para falar do histórico da mercantilização do ensino superior, a gente vai ver que foi a partir dos anos 90, né, dos anos de 1990, que houve algumas mudanças significativas no Brasil, né, principalmente a economia capitalista, as reformas econômicas, sociais e legislativas, que introduziram o neoliberalismo e as políticas governamentais que visaram reconfigurar a educação brasileira. Até então, então, nesse momento do Brasil, a gente tem a Constituição brasileira, a gente tem as eleições diretas, né? Então, a gente tem uma mudança na economia, principalmente na economia, e a questão das leis no país aí, que, de uma certa forma, reconfiguraram o movimento ou o momento no Brasil. Então, para a gente começar a falar sobre a mercantilização, a gente tem que voltar lá atrás, né, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, né? Então, a vinda da família real foi importante para o ensino superior, né? Porque até então nós tínhamos uma colonização que não visava a questão do ensino superior ou da questão de uma formalização de um trabalho mais elaborado, mais qualificado no Brasil, né? Então, antes dos anos 90, então nós vamos passar aqui por três etapas, né? Os cursos superiores eles vão nascer com a chegada da família real em 1808. Né? Até então, não se tinha curso superior, e os cursos que vieram, medicina, direito e engenharia, né? Que foi uma forma de consolidar o próprio Estado brasileiro. Né? Essa primeira república, né, foi vista com a criação de algumas faculdades particulares, né, mas sem um caráter lucrativo. Né? Era mais uma questão de qualificação das pessoas que aqui residiam, né? E que precisava de melhorar a estrutura ou a história do Brasil, que agora tinha-se uma família real aqui habitando no país. E a gente precisava de profissionais qualificados para que o Brasil crescesse, né, desenvolvesse, pelo menos. Né? Então, foi com a chegada da família real que criadas as primeiras faculdades, né? Elas não tinham essa questão mercantil, né, de lucro, né, mas muito numa questão de uma redefinição de um país, né, naquele momento tão singular que foi a chegada da família real. E com a industrialização, né, e aí a gente vai avançando, os anos vão passando, a industrialização, a partir dos anos 30, vai desenvolvendo uma sociedade mais urbana, mais industrial, e assim também gerando a necessidade de oferta educacional também que pudesse qualificar essa mão de obra para o trabalho.
né? Então, nesse momento, a gente tem aí um aumento mais no ensino secundário, né? De vagas no ensino secundário, de cursos técnicos, mas também do ensino superior para atender tanto a burguesia quanto a classe média ou a classe trabalhadora, né? Nesse momento da industrialização no Brasil. Com a Lei 5.540, de 28 de novembro de 1968, eu fiz questão de colocar aqui essas datas, porque eu acho que elas são importantes para nós, surge a Lei da Reforma Universitária. E essa lei, o que era significativo nessa lei? O que ela trouxe para nós? Um aumento da autonomia didático-científica, disciplinar e administrativo-financeira das universidades. E institucionalizou a pesquisa e a pós-graduação, proporcionando mais verbas e vagas nas instituições de ensino superior mantidas pelo governo federal. Então, até então, essa lei lá de 1968, ela vai trazer aí essa vaga, esse aumento de autonomia para o ensino e para a ciência, olha que interessante, né? Institucionalizou as pós-graduações, né? Trouxe mais verbas para as instituições, né? E houve logo em seguida, houve uma colocação por meio do Conselho Federal de Educação, também um favorecimento de uma abertura um tanto quanto indiscriminada de escolas isoladas superiores privadas, né, mas que não tinham essa qualificação da pesquisa, da ciência, e era mais voltada para as questões profissionalizantes, né? Então, as instituições particulares, elas ficaram mais para um viés, uma categoria mais profissionalizante, e digamos que as instituições federais, elas prezavam mais para a pesquisa, para a ciência, para a pós-graduação, né? Um ensino mais intelectualizado, enquanto que as privadas, elas ficaram mais de olho já na demanda reprimida do mercado. Então, entre 1971 e 1975, foram criadas mais de 162 instituições privadas para atender o mercado, completando 463 estabelecimentos isolados de pequeno porte, né? Então, em menos de 5 anos, nós tínhamos quase 500 instituições de ensino no Brasil. Do outro lado, nós tínhamos as universidades que investiam na formação de profissionais intelectuais num sistema de ensino superior público, mas, por outro lado, nós tínhamos uma massa no sistema privado. Então, vocês veem que nós temos já uma dicotomia, já nos anos 70, dessa questão entre público e privado no ensino no Brasil, né? Com a Constituição de 1988, Constituição Federal, nos artigos 205 a 214, a ideologia dos defensores dos interesses do setor privado educativo, que sustentavam que os recursos públicos fossem estendidos às instituições particulares por meio de incentivos fiscais e concessões de bolsas de estudo, revelando dessa forma os interesses comerciais em torno de um setor, né, importante aí, que estava mais voltado para o profissional. Então, a Constituição, ela vai dar uma abertura também para os incentivos fiscais e bolsas de estudo que visassem aí o setor de ensino nacional,
né? E aí entende-se que essa Constituição lança as bases para o atual ensino superior, né, mercantil no Brasil, né, onde que foram reforçadas aí algumas mudanças institucionais e oportunidades oferecidas pelas proposições de políticas públicas durante a década de 90. Então, a Constituição de 88, ela dá uma abertura também para algumas bolsas que vão auxiliar no aumento ou num número gradativo de pessoas dentro das instituições de ensino superior. Nos anos 90, nós temos a reestruturação produtiva e a mercadorização da educação superior nos anos 90. E aí nós vamos ter aí sim nós vamos ter uma mercadorização da educação, que vai acompanhar o movimento global, né, com o rearranjo da economia política e da organização do Estado após os anos 70. E nessa perspectiva, o ensino superior brasileiro se torna mais uma mercadoria no arsenal dos produtos, né? E aí nós vamos ter um momento também que o capitalismo vai exigir novas inovações, pensando na lucratividade, principalmente nos momentos de crise. Com a Lei de Diretrizes e Bases, que surge em 1996, né, é interessante também a gente falar dessa lei, 9.394, de 20 de dezembro de 96, em seu artigo 7º, apregou que o ensino é livre à iniciativa privada. Então, se ele é livre à iniciativa privada, ele vai trazer algumas condições: cumprimento de normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, autorização de funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público, capacidade de autofinanciamento. Então, o Estado agora ele passa para uma natureza semi-privada, né? Ele assume o controle administrativo do ensino superior, né? Pelo domínio técnico, da avaliação, da regulação, da ordenação e da gestão das políticas educacionais. Mas ele também libera a oferta de ensino superior para as instituições particulares competirem entre si e a conquista de um aluno consumidor. Agora não muda-se, né? O aluno vira uma espécie de mercadoria, né? Nesse contexto do ensino, né? E pelos recursos públicos que o governo, que o Estado fornece através de isenção fiscal, financiamentos, bolsas de estudo. Então, isso tudo vai facilitar o acesso à educação, mas, ao mesmo tempo, vira uma mercantilização do ensino superior, né? Por um lado, é importante, porque nós temos um déficit, nós temos um acesso muito restrito ao ensino superior no Brasil. Ainda hoje nós temos uma lacuna muito grande de pessoas que chegam até o ensino superior, né? E que a iniciativa privada vai pegar aí, né? Com o decreto 2.306, de 19 de agosto de 1997, esse decreto vai contribuir para o condicionamento da educação superior à lógica mercantil. Então, ele vai abrir possibilidades para as instituições mantenedoras poderem assumir a sua natureza comercial. Então, aí começam a surgir os grandes centros universitários no Brasil, eles vão se organizar academicamente, eles vão ter uma autonomia didático-pedagógica para criar e extinguir vagas, né? E com pouco ou quase ou nenhum
investimento em pesquisa e extensão e muito menos a titulação docente. Então, as instituições que abriam nessa época, elas não se preocupavam com o corpo docente, se ele era qualificado ou não, né? Vou correr um pouquinho aqui, porque meu tempo já está quase esgotando, mas eu consigo dar conta. As instituições, então, passam a produzir um mercado que exige um leque de ofertas de mercadorias com qualidade apurada e legitimada pelos mecanismos de controle e avaliação do Estado. Então, se surge no final dos anos 90 aí um grande boom de instituições, por outro lado, o mercado começa a selecionar aquelas que têm qualidade ou não. Aí surge aquelas qualificações ISO que qualificam, certificam a qualidade das instituições, mas a gente vê uma fábrica de produção de diplomas, né? E também a gente vê a transferência de recursos públicos para o ensino superior, através do FIES e do ProUni, né? Que são dois grandes programas do governo que vão auxiliar nessa condição aí, né? Após isso, nós temos uma financiarização e oligopolização do setor privado de educação superior a partir de 2007. E aí a gente vai ver que as grandes empresas, se nós até 2000, nos anos 2000, nós tínhamos grandes instituições pulverizadas, pequenas instituições, a partir dos anos 2007, as grandes empresas particulares, nacionais e internacionais, elas começam a controlar grande parte da oferta educacional. E aí aquelas pequenas instituições, as IES particulares de pequeno e médio porte, que não conseguem competir com essas grandes instituições, elas fecham ou elas se unem, elas vão para esses grandes grupos, né, e formando grandes conglomerados de instituições. Com interesse cada vez mais na multiplicação do patrimônio, essas empresas, que agora são empresas educacionais, né, passam a disponibilizar seus títulos, ações em bolsas de valores, atraindo investidores nacionais e internacionais, e o objetivo é eficácia e eficiência na gestão, redução de gasto e aumento da lucratividade. Bem capitalista, o ensino, então, agora visa o lucro, quanto mais melhor, porque isso diminui os custos, aumenta aquelas grandes instituições com números grandes de alunos, e aí entra o mercado de educação à distância, que está em expansão no Brasil e que vira um filão para essas grandes empresas que têm o nome, né? E isso se transforma numa espécie de marketing. Se a empresa, se a grande instituição privada, ela tem um nome, ela vai angariar mais alunos, oferta mais barata de cursos, né? E atrai esse aluno pelo nome da instituição. O Estado, que era o educador, agora deu lugar para o Estado avaliador. Então, ele ausenta-se das suas funções públicas e vai atender os interesses do capital e fortalecendo a mercadorização da educação e garantindo o retorno dos investimentos nacionais e internacionais na educação como mercadoria, né? E aí a gente acaba tendo uma baixa qualidade social também, né? E a psicologia no ensino superior, nesse contexto de mercadorização do ensino, né? As constantes transformações no ensino superior trouxeram novas exigências que garantiram o desenvolvimento para novas formas de promover o ensino, a pesquisa
E a extensão, construindo um currículo mais flexível, centrado no aluno, com maior interação entre teoria e prática, voltada principalmente para a integração da metodologia acadêmica à comunidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a psicologia, porque a gente tem que entender que nosso papel também é fundamental nesse contexto da educação. Porque nós temos o objetivo de construir o desenvolvimento do conhecimento nas áreas relativas à psicologia, sempre visando a formação de recursos humanos qualificados, aptos a atuarem com competências de natureza técnico-instrumental e para desenvolver aí e organizar novos empreendimentos, sempre com ações voltadas para a saúde mental e com compromisso com a cidadania e uma atitude ética, né? Não é à toa que hoje a gente tem um congresso aqui que fala sobre direitos humanos e ética, que é o nosso objetivo maior, né? Nas diretrizes, nas DCNs nossas, né, que ainda são de 2011, lembrando que nós temos uma engavetada na gaveta do ministro, que eu não sei nem qual é, porque cada dia é uma coisa, um absurdo atrás de absurdos, né? Mas nós temos desde 2019 uma DCN que reestruturou o ensino da psicologia. Mas aqui ainda é vigente, ela traz a oferta do ensino na modalidade presencial. Então, na psicologia, ainda não há regulamentação da modalidade do ensino à distância. E eu quis frisar isso porque há alguns processos aí em andamento de pessoas querendo ofertar o curso à distância, né? Por mais que o MEC, a política do governo hoje seja autorizar até 40% da grade curricular à distância, né? Mas nosso ensino é presencial e que a gente preze por isso, porque a pandemia ela trouxe grandes avanços para nós, mas trouxe algumas preocupações, né? Principalmente para as instituições e professores nesse quesito do ensino à distância. Uma coisa é a gente ofertar de modo remoto, emergencial, o que nós fizemos muito bem, porque vamos pensar que professor sempre, e o psicólogo também, sempre foi visto como aqueles inflexíveis, que não podia abrir mão, o ensino é tradicional de algumas formas, e que a gente precisou migrar para as aulas online, né? Que foi um recurso bastante importante, mas que a gente tem que saber diferenciar o que é uma educação remota, o que é uma educação à distância, né? A educação remota, que foi o proposto nesse momento da pandemia, foram as aulas ao vivo, como a gente está aqui agora, né? As pessoas assistiam, participavam das aulas presencialmente, virtualmente, né? Mas as aulas eram ao vivo, diferente da educação à distância, que as aulas já estão gravadas, o aluno se programa como quiser, quando puder, para assistir às aulas, não é bem um professor, é um tutor, né? Então, a gente precisa saber diferenciar isso, né? E que temos que entender que esses novos meios de comunicação da era digital, eles foram importantes para a continuidade do ano letivo, né? Principalmente nesse período de 2 anos que nós vivemos aí. E a metodologia ativa foi um grande protagonista que nos auxiliou. Foi falado muito em metodologia ativa, acho que a gente precisa até rever esse conceito por conta da banalização que tem ocorrido, mas a gente tem que entender que ele é importante, é uma nova forma de ensinar, onde que a gente precisa trazer como protagonismo o aluno, não o professor. Eu sei que meu tempo está acabando, André, mas eu estou quase terminando e acho que é importante concluir essa fala aqui. Me dá mais uns 5 minutos aí que eu acho que eu consigo, tá bom? Pode ser?
que até para a gente concluir, para não ficar solta aqui a minha fala, as metodologias, então, elas foram uma solução importante para esse momento remoto, porque elas puderam passar e reaproximar os alunos do ensino, numa tentativa de estimulá-los para suas habilidades socioemocionais, né? E aí a gente precisa pensar nesse contexto socioemocional, né? Que foi o grande vilão, talvez, né? E se a gente pode falar de habilidades socioemocionais, eu queria retomar as aptidões do ensino fundamental. No ensino fundamental, o objetivo é desenvolver a capacidade de aprendizagem dos alunos, contemplando a aquisição de conhecimentos e habilidades atreladas à formação de atitudes e valores. Então, vamos guardar aqui. No ensino fundamental, o objetivo é desenvolver a capacidade de aprendizagem dos alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades para a formação de atitudes e valores. Já no ensino médio, prevê-se o aprimoramento do educando enquanto ser humano, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E aí eu faço uma ressalva. Será que os nossos alunos, quando chegam na universidade, eles têm esse desenvolvimento de autonomia intelectual e pensamento crítico? Né? Acho que a gente precisa pensar nisso, porque esse foi o que a gente se deparou, principalmente quando a gente encarou o ensino remoto que a gente vivenciou nesses anos de pandemia. Já no ensino superior, a finalidade é de estimular a criação cultural e desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo. Mas, para isso, ele deveria ter o pensamento crítico e uma autonomia intelectual. Se a gente dá mais autonomia nesse momento da pandemia para o aluno aprender sozinho, ou pelo menos para ele correr atrás, ele não consegue. É a minha crítica nesse momento, talvez vocês possam me ajudar aqui nesse debate, né? Então, essas aptidões, de uma certa forma, já deveriam ter sido trabalhadas com os estudantes no ensino fundamental, e as aulas remotas, como eu disse, escancarou essas dificuldades em estabelecer um novo estilo e uma rotina de estudos em meio a uma mudança mundial e como lidar com esses fatores emocionais diante da crise. Porque os próprios alunos, num primeiro momento, eu acredito que várias pessoas têm esse mesmo relato, que foi muito tranquilo o ensino, os próprios alunos se envolveram, né? Mas depois eles não deram conta. Né? Eles fecharam as câmeras, eles não participavam, né? Então a gente precisa entender um pouco esse processo. Os professores encontram-se diante de uma tarefa, já finalizando aqui, talvez até para a gente depois voltar a tocar nesses assuntos, o quanto que está o ensino, o quanto que a gente avançou diante da pandemia, mas o quanto que a gente precisa retomar essas habilidades com os nossos alunos e que, de uma certa forma, eles culparam as instituições, eles também não tiveram uma habilidade, os próprios representantes também não souberam lidar com os estudantes não souberam lidar, nós, professores, docentes. Então, teve uma certa dificuldade nessa comunicação. Primeiro, que eles entendiam que eles queriam descontos, eles não entendiam o momento da crise, não entendiam que era um ensino que necessitava, que era emergencial, era importante para que a gente desse continuidade ao processo, mas que, pela falta de habilidades, né, socioemocionais, isso se perdeu e a gente precisa resgatar um pouco esse momento, né? E aí por isso que eu falo que os professores hoje encontram-se numa tarefa difícil, que é de auxiliar os alunos a lidarem não somente com a educação, aquela dos livros,
mas também o apoio psicológico que a gente precisa dar, a gente precisa estimular o autoconhecimento e a resiliência que muitos mostraram com pouca ou com nenhuma, né? Então, esse novo normal, né? Esse formato do novo normal evidenciou muito uma desigualdade social, e aí a gente vai lembrar que nós tínhamos também a internet, que não era acessível, né? Uma coisa é você ter internet para você andar aqui nas redes sociais, outra coisa é você ter uma internet de qualidade para você assistir uma aula, baixar livros, artigos, etc. e tal. Né? A sala de aula era um quarto, ou era uma sala, ou era o irmão, a família gritando, aquela questão de expor a condição social, que muitos tiveram dificuldades, então a gente precisa também entender isso, né? Então, todas essas desigualdades foram aí, a gente já falou muito sobre isso, então é importante também a gente entender esse despreparo dos estudantes quanto às habilidades socioemocionais, e que são importantes não só para a vida acadêmica, mas para uma ascensão pessoal e profissional, né? Então, eu acho que eu deixo aqui, finalizo a minha fala, pensando que hoje o sistema educacional brasileiro tem obrigação, não só junto às famílias, aos estudantes, de fornecer um tipo de aprendizagem, auxiliar no processo de desenvolvimento do indivíduo e do seu papel enquanto cidadão, e que isso se perdeu porque hoje o nosso sistema educacional, além de ser mercantil, ele é avaliador, ele só avalia, né? Ele não dá condições, né, de um ensino de qualidade. Ele exige, mas ele não proporciona. Então, a gente precisa voltar, enquanto até psicólogos, estudantes, essa criticidade, né? Porque na prática não é isso que a gente presencia. Acho que é isso que eu tinha para oferecer, para falar para vocês. Então, aqui as minhas referências, né? E meu contato. Acho que eu estendi um pouquinho, mas acho que está dentro do prazo. A gente tem aí uma conversa boa. Obrigado. Márcio, parabéns, foi excelente a sua explanação e como que é importante a gente ver esse contexto histórico até para nos localizarmos também. Ouvindo a sua fala, me toquei em vários pontos, mas principalmente nesse ponto aí, né, da metodologia ativa, como que as novas tecnologias estão aí ao nosso favor e também ao nosso desfavor. E eu acho que o desafio é esse, né? Enquanto psicologia, lembrando aí, né, desse congresso focado aí nos direitos humanos e ética, como que cuidar dessa psicologia da formação sempre pautada pela ética. E fui te escutando também, fiquei pensando muito no adoecimento do professor, do aluno, muda o cenário, o professor teve que ficar dentro de casa, né, com a família ali. E aí depois a Valéria vai complementar também para a gente pensar um pouquinho como que isso foi adoecedor, né? A precarização do trabalho, a aula online também, né? A aula remota, um número de alunos foi crescer, então acho que tem muitas coisas aí para a gente continuar. Eu vou reler aqui duas perguntas riquíssimas que colocaram no chat e depois eu vou te devolver a palavra. O Renato, ele diz o seguinte: é interessante o tema colocado. Fiquei me perguntando o seguinte: em algum momento houve algum ensino que não tivesse um interesse a favor do mercado, a favor do lucro? Antes, ser intelectual acadêmico dava mais lucro, hoje não. Só isso, não? Né? E aí a gente cai muito naquele ponto de qualidade, quantidade, e vou emendar também numa outra pergunta, do Bruno Alvarenga Ribeiro. Se o curso de psicologia ainda é presencial, a oferta avulsa de disciplinas de psicologia em outras graduações também não deveriam ser? Achei muito interessante. E o Délcio
pediu aí também para parabenizar a sua fala. Então, Márcio, a partir desses 2 comentários, vou aí te devolver a palavra. Ok, vamos lá. Renato, realmente, né, por essa história, por esse percurso, sempre teve, sim, a favor do mercado, mas se a gente pensar na qualificação, isso é importante, né? A gente não pode pensar só no lucro, né? Mas pensar no que isso pode trazer, né? De investimento. E aí eu vou falar de investimento psíquico, que a gente também faz quando a gente estuda, né? E aonde a gente quer chegar, né? Mais do que ter um retorno financeiro, eu tenho que pensar na minha satisfação enquanto formação. E eu acho que isso talvez o mercado não saiba lidar, né? Tão bem, né? E há uma exigência muito grande, né? Do mercado, né? Sempre aquele que quer mais, né? Nos dias de hoje é um imperativo um tanto quanto tirânico, né? De só lucro, né? Só visar lucro, só visar lucro. Mas não é isso o nosso, né? Eu acho que quando você fala antes ser intelectual acadêmico dava mais lucro. Talvez sim, mas vamos pensar que nós não podemos esquecer da iniciação científica, das pesquisas, né? Elas estão aí para responder esse contrário, né? Não é à toa que foram as pesquisas que trouxeram uma vacina tão rápida para nós, né? Não é à toa que o próprio Brasil está à frente nisso e produzindo vacinas, né? São as pesquisas, é a categoria pensante do nosso país que está aí mostrando esse contrário, que a gente também não pode deixar de valorizar, né? Por mais que exista o lucro, a gente tem que pensar o que a gente está retornando para a sociedade. O que a gente está voltando. Então, nós, enquanto formadores, ou nós, enquanto estudantes, nós estamos devolvendo para a sociedade aquilo que a gente está aprendendo, né? Qual a nossa contribuição? Eu acho que esse ponto é importante até na formação que muitos esquecem, né? E aí fica só voltado para a clínica, esquece das políticas públicas, esquece de um bairro que tem uma necessidade, que a gente poderia estar contribuindo com a nossa formação, com o que a gente aprendeu, né? Então, acho que é importante isso. E, Bruno, nesse contexto do ensino presencial, foi aquilo que eu falei, né? Essas ofertas de disciplinas em outras graduações, né? Isso é possível diante da própria política existente, né? E que vão ter algumas disciplinas que vão poder ser em outros cursos se elas têm o mesmo conteúdo e se isso está dentro do PPC do próprio curso de formação, né? E o próprio governo hoje dá autonomia para as instituições ofertarem até 40% de disciplinas no formato online, né, ou EAD, né, que a gente pode falar aí. Agora, cabe a nós, enquanto, digamos, pessoas que buscam uma qualidade de ensino, saber se esses cursos estão realmente ofertando um ensino de qualidade e se nós também damos conta né? Porque não basta eu querer fazer um curso se eu não estou ali participando daquele curso. Acho que é isso. Obrigado, Delcio. Excelente, Márcio. Continua aí conosco. Eu vou passar a palavra agora para a Valéria. Valéria, eu vou te pedir a gentileza para fazer a sua autodescrição, falar um pouquinho do seu percurso profissional e o seu tempo de fala vai ser de aproximadamente 20 minutos, tá bom? Te passo, então, a palavra. Boa apresentação. Boa tarde a todas e todos.
Eu sou Valéria Morato, tenho cabelo na altura da orelha, tenho os cabelos claros, tenho a pele clara também. Estou com uma blusa preta e um paletó preto, né? Assim como os que me antecederam. Em Belo Horizonte faz frio e, portanto, estou numa sala também que tem 2 quadros ao fundo, com uma janela com uma persiana. Eu sou professora de formação, né, pedagoga, estou licenciada agora da presidência do Simpro Minas, que é o Sindicato dos Professores do Setor Privado, e também da CTB Minas, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da seção de Minas Gerais. Eu estou licenciada por uma imposição da Justiça Eleitoral, né? Sou pré-candidata. Pois bem, nosso professor falou muito bem, né? Fez um retrospecto histórico aí, né? Sobre a questão do ensino, e em especial do ensino superior, e o caminhar até chegar aí à questão da mercantilização. Eu, como presidenta, professor Márcio, todas que nos assistem, eu, como presidenta do Sindicato dos Professores, eu quero fazer um apanhado aqui, né, dessa questão da mercantilização no que diz respeito ao acesso e também ao trato, né, a questão dos professores e professoras, ou a questão mais trabalhista, dentro especial no curso de psicologia. Nós precisamos lembrar que a mercantilização da educação é um tratamento inverso, né, da educação do que nós trabalhamos e construímos dentro da nossa Constituição de 88. A mercantilização da educação é o tratamento da educação como mercadoria, e não como um direito ou como um setor, e não como um direito. Então, é como um setor que pode ser explorado economicamente através de uma série de serviços, né? E isso significa uma mudança de paradigma sobre a educação, e sobre outros serviços sociais também, né? Uma mudança aí de paradigma sobre a função social na sociedade da educação, né? Sobre quem é responsável por ela. E os setores privados, então, consideram, né, a partir dessa nova mudança de paradigma, possível aliar o lucro com o social, e a educação, então, passa a ser vista como mercadoria. Só que, além disso, né, quando como constitucionalmente a educação é um direito de todos e um dever do Estado, a partir do momento em que ela é concedida, né, ela deixa de ser, então, ela é concedida, mas ainda assim as empresas querem investimentos do Estado, né, de financiamento, por exemplo, e de políticas públicas. Durante até o ano de 2014, nós construímos um Plano Nacional de Educação, em que nós, né, na questão do financiamento da educação, nós deixamos bem claro lá a não retirada de recursos públicos para a iniciativa privada. Só que esse plano, a partir de 2016, o Plano Nacional de Educação foi ignorado, e com isso, cada vez mais, há recursos aí, públicos investidos na educação privada. Então, e o Brasil, né, pessoal, tem esse grande desafio, que é um desafio central, que é a desigualdade social e educacional no nosso país. Então, o que nós precisamos é a democratização do acesso à educação e à qualidade, que é um direito, né? E nesse sentido, para dar conta de toda essa vamos dizer, eu nem sei se é missão, né? De toda essa obrigação,
e, ao mesmo tempo, entender o sujeito, né, ou o indivíduo como amplo, né, de forma holística, com direito à educação para se desenvolver através dela, com seus diversos aspectos, seja cultural, social, econômico, ético, político, artístico, o que nós precisamos é de um investimento, né, em educação pública de caráter universal, inclusive no ensino superior. O professor Márcio dizia agora da questão de como nós estamos à frente no que diz respeito às vacinas, à elaboração de vacinas e de enfrentamento aí da Covid, e isso tudo toda essa pesquisa foi feita nas escolas públicas, porque as escolas privadas não têm a obrigatoriedade, elas têm no papel, né, a obrigatoriedade de pesquisa e extensão e ensino, pesquisa e extensão, mas pesquisa e extensão fica sempre relegado a segundo plano no que diz respeito aí à aplicabilidade da educação na educação privada. E faz parte, né, do ensino superior, para dar conta disso tudo, desse ensino público, visto que a formação pessoal e social não pode e não se opõe à formação para o trabalho, faz parte do ensino superior a formação, essa formação holística que eu estava dizendo, também para a vida profissional. Porque nós precisamos criar ou proporcionar, né, a formação de adultos com pensamento crítico e autônomo em todos os setores e atividades sociais, e para possibilitar a mobilidade social de grupos historicamente excluídos. E no Brasil, a cobertura é pequena, em especial para o ensino público superior, e o acesso é difícil, muitos são excluídos. E aí, um dos países com maior participação no setor privado no ensino superior é o Brasil, com 75% das matrículas. E do ensino superior em todo o Brasil, 75% aí no ensino superior privado. E o número de matrículas em curso de graduação do ensino superior privado aumentou em 35% no primeiro semestre de 2022, né? O que acontece? Os cursos, né? O ensino superior, hoje, assim como a concentração de renda, né? O curso superior, ele está concentrado na educação privada, ele está concentrado na sua grande maioria, né, concentrado em 5 organizações, que têm a maior parte das matrículas. E essas 5 organizações, elas têm investimento em bolsa de valores. Por isso, quando o nosso amigo, deixa eu ver como que chama o nosso amigo que fez a pergunta, o Délcio, quando o Délcio faz a pergunta sobre a questão de se há aí a divergência entre, ou se em algum momento, né, houve o trato da educação sem interesse do mercado, isso tudo, a pergunta dele é extremamente pertinente, porque passa por isso tudo, né? Passa pelo olhar da educação que o país tem. E esse oligopólio que tem hoje no ensino superior privado, ele traz sérias consequências aí para o acesso e qualidade nessa etapa do ensino superior. E como nessa etapa do ensino, que é o ensino superior, e como eu estava dizendo, a meta do PNE até 2024, 40% das vagas precisam ser ofertadas em escolas públicas, né? O que não vai acontecer. Isso tudo, pessoal, é importante dizer que essa educação, ela ao submeter, né, a educação superior ao mercado,
com os seus interesses aí, lógicas específicas, todo esse compromisso social e estrutura de trabalho é colocado em risco ou apagado. Aí o lucro passa a estar acima dessas preocupações e funções sociais, e as questões centrais passam a ser, como lembrou bem o professor, lucro e eficiência. Então, assim quanto ao ensino, profissões fundamentais que não dão lucro vão ficando em perigo, com pouco financiamento e atenção, como a formação de educadores, de enfermeiros, sem nem falar de áreas de humanidade e de artes, né? De psicólogos também, como nós vimos, que está na área da saúde, que é um curso ainda muito procurado, o terceiro, né, dentro dos cursos da área da saúde, que são os mais procurados na modalidade de ensino superior. A psicologia ainda obtém aí 11, quase 12% da procura dos estudantes. E aí, eu queria chamar a atenção que como que esse enfrentamento por esses grandes grupos, como eles atuam, né? Esse enfrentamento na questão do lucro, né? Esses oligopólios, como eles atuam na vida desse profissional, professor, psicólogo, professor, que está formando outros professores. Sem dúvida, a tecnologia, ela veio, sim, para nos ajudar, inclusive para dar acesso, num país de dimensão continental, né? Nós ter acesso, ou possibilitar acesso através do ensino, da educação à distância, é extremamente importante. Entretanto, o que se viu foi esses grandes grupos, né, concentrando as turmas, o professor que dava aula para uma turma de 50 alunos, né, presencial, na educação privada, durante a pandemia, que foi a imposição das aulas remotas, o professor começou a ter as suas aulas aglutinadas, as turmas aglutinadas, e o professor passou a ter ter turmas de até 250 alunos. Isso, por si só, já afeta a qualidade na educação. Além de ser o ensino à distância, que interfere, de fato, né, no ensino-aprendizado, na possibilidade de socialização, também esse número excessivo aí de estudantes em uma turma só. Isso tem adoecido muito os professores, em especial os professores dos cursos de psicologia, que é o que nos chega, né? Por quê? Porque quando se trata da educação... Desculpa, pessoal. Da educação que visa somente lucro, o professor, o profissional professor, que entra com uma expectativa de formação do ser humano de forma holística, que entende a necessidade dessa formação do todo, para que se tenha profissionais que consigam, né, fazer um trabalho como deve ser feito e atender aí, né, a expectativa de um país mais justo, de um país de profissional que vá colaborar com a construção de um país dentro das expectativas que nós esperamos, e que é importante demais, né, a estruturação emocional de um povo, ele se vê na obrigatoriedade de não conseguir prestar o seu serviço como deve ser, numa turma de 250, e, ao mesmo tempo, impondo-lhe a obrigatoriedade da aprovação, como o professor lembrou, sem que haja aí um pré-requisito ou o mínimo necessário para que seja formado profissional
que esteja dentro da expectativa do mercado. E aí, pessoal, os professores têm adoecido, os professores em geral têm adoecido, e os professores de psicologia, dos cursos de psicologia, mais ainda. Não é pouco, né? Não são poucos os professores que nos procuram, porque não estão conseguindo também, estão adoecendo, não estão conseguindo lidar com essa realidade. Não só os estudantes, como também os professores não têm conseguido lidar com essa realidade. E mais do que isso, precisando trabalhar duplamente, né, ou triplamente, porque precisam sobreviver e o que eles recebiam por 5 horas aulas, eles recebem por uma só, num curso, numa expectativa aí, né? Ou numa busca cada vez maior de lucro. Então, o crescimento do setor privado e o crescimento e a oferta de cursos, agora que voltou, que a pandemia permitiu que o retorno dos cursos seja de forma presencial, os cursos ainda estão de forma híbrida. Como disse o professor, como disse o Bruno aqui, nós precisamos reverter a portaria que autoriza a oferta de 40% das disciplinas de um curso no formato de qualquer curso que seja no formato EAD. Hoje, os cursos do ensino superior têm 2 dias de aulas presenciais e 3 dias de aulas à distância, né? De ensino remoto. Então, isso tem causado essa insatisfação e também esse adoecimento por ter que ser feito tudo de uma forma atropelada. Coloca o lucro acima de tudo, não tenha a menor dúvida, e a função social da educação. Isso tudo, né? E o que acontece, né, além disso, dessa permanência, dessa possibilidade aí, que o resultado conseguido com esse, vamos imaginar, com essa junção de alunos e turmas, é o atendimento dos interesses do mercado, que opera sempre buscando o custo mais baixo possível, com a maior lucratividade. E aí, nesse sentido, o que nós entendemos, né, é que há a necessidade de uma organização, né, da sociedade para que esse quadro seja revertido. Nós precisamos atuar em defesa dos profissionais que tiveram que passar a se submeter no dia a dia a essa lógica de arranjo temporal e que tem uma jornada laboral cada vez mais intensiva e extensiva e que com isso, né, tem, por consequência, diminuindo o tempo do docente para efetuar com mais tranquilidade o seu trabalho, atualizar-se profissionalmente aí também, para direcionar a parcela do seu tempo para o lazer e para o convívio social, tem feito com que esses docentes estejam cada vez, né, estado em situações ou atuado com condições de trabalho estressantes, que são responsáveis por diversas situações aí de desgaste físico, psíquico, emocional, que podem levar a doenças ocupacionais e até ao abandono da carreira profissional. Então, essa situação precisa rapidamente ser revertida, nós precisamos atuar em conjunto, né, sindicato dos profissionais, conselhos, né, de psicologia, os outros conselhos também. Acho que é importante a gente estar em unidade nesse momento, para que a gente possa defender não só os estudantes, mas os profissionais que atuam como professores nos cursos de formação de psicologia, para que a gente possa ter uma educação e o curso de formação que seja
satisfatório, que contemple e que contribua para a formação de cidadãos autônomos, críticos, emocionalmente, que emocionalmente consigam sobreviver, né, nesse mundo e que sejam capazes de atuar para a transformação dele e, ao mesmo tempo, que os professores também sejam esses sujeitos que consigam dar consequência a esse tipo de educação, que não é de forma alguma, que não pode de forma alguma ser tratada como mercadoria. Acho que é isso, Andréia, não sei se estou dentro do meu tempo. Tá sim, Valéria, você tem mais 5 minutinhos se precisar. E já tem, aproveitando então, o Bruno fez mais uma pergunta direcionada a você. Ele coloca o seguinte: Valéria, agora a extensão foi integrada aos currículos, ela foi curricularizada. Isso realmente resolve o problema da extensão que não é desenvolvido nas instituições privadas? De forma alguma. E pelo contrário, né? A forma como a extensão tem sido oferecida, ela tem sido oferecida de forma curricular, sem ser a possibilidade da extensão do curso que vem aí para fazer uma formação mais ampla e específica para aqueles que a buscam. Então, de forma alguma, as instituições... André, eu vou aproveitar esses 5 minutinhos para contar a situação da carreira ou do fazer docente, como tem sido tratado por essas IES privadas, né? Nós estamos em campanha salarial, saímos agora de uma greve e a grande oferta dos representantes dos grandes grupos que estão na mesa de negociação, Croton, Anhanguera, esses grandes grupos, eles estão aí. O que eles querem é cada vez mais sucatear, né, a relação de trabalho. Os professores, o que eles oferecem, né, ignoram a pauta dos professores e oferecem. Enquanto a gente põe na pauta o direito à desconexão, porque os professores e professoras têm trabalhado 24 horas, sábado, domingo, feriado, com a questão dessa formatação remota e a utilização das redes sociais, né? Nós temos sido abordados sem medida. Então, enquanto a gente coloca isso na pauta, o que eles querem é um ponto que eles chamam ponto por ocorrência, ou seja, você nem direito a registro do ponto terá. Então, você não terá como medir o tempo que você estará trabalhando para receber adequadamente. E mais do que isso, querem a possibilidade de redução de carga horária dos professores sem que haja um pagamento indenizatório por essa redução de carga horária. Então, você fica 10 anos trabalhando 20 horas aulas. De repente, eles passam você para 8 horas aulas e você perde tudo que você tinha desses 12 durante 10 anos, dessas outras 12 aulas. Fundo de garantia, 40%, todas as verbas rescisórias em cima dessas 12 aulas, eles querem retirar. Então, essa é a resposta, ou essa é a maior mostra, né, de que a forma como tem sido tratada a educação no Brasil é de forma mercantilizadora cada vez mais. E com isso, né, nós temos visto tudo isso que eu relatei, um desgaste do profissional, professor, psicólogo, né, um enfrentamento, e mais do que isso, né, nós, depois da pandemia, os professores, professoras, nós temos que dar conta disso que também o professor Márcio disse, né, que desses estudantes que estão também, que são fruto da pandemia, né, que estão órfãos, que estão desempregados, que estão desequilibrados por todo esse afastamento social,
e nós precisamos dar conta disso também, numa sala com 250 alunos, sem menor amparo, sem a menor proteção e com os nossos direitos mínimos não resguardados. Então, acho que essa minha fala vem no sentido de complementar tudo o que o professor Márcio disse, no sentido de como tem sido o trato do profissional psicólogo enquanto professor na sala de aula, formando outros colegas de trabalho. Eu quero, se for para eu encerrar, agradecer muito a possibilidade de continuar à disposição no que for preciso e que eu puder contribuir dentro do que diz respeito aí por parte do Sindicato dos Professores. Eu vou te dar um tempinho para você dar uma respirada, mas depois eu vou te devolver a palavra novamente, Valéria. Valéria, muito obrigada pela sua apresentação e acho que vai nos tocando assim tanta angústia, né? E a nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto psicólogos, né? De fazer um movimento contra essa enxurrada que está vindo com tudo e que sejamos aí esperança, né? E um voto também muito consciente para tentar mudar esse cenário. Teve uma fala aqui da Marcela, eu só vou ler complementando ao que vocês disseram, ainda sobre a questão da... Deixa eu ler aqui a da Marcela, só para complementar mesmo, para não deixar passar. O atual momento de crise econômica na periferia do capital só tende a aumentar o abismo entre a produção teórica e a prática. Muitas faculdades, mesmo antes da pandemia, já ofereciam matérias de metodologia de pesquisa à distância, que é o que a Valéria apresentou. Temos ainda um tempinho, né? Já estamos caminhando para o final da nossa mesa. Com muita alegria que eu queria também agradecer o Conselho Regional de Psicologia por esse congresso tão importante, tão necessário, agradecer a presença de todos e todas, né? E que a gente continue nessa mobilização e nessa luta contra essa mercantilização que está aí a olhos vistos. Eu vou passar, então, a palavra para o Márcio. Márcio, para você, né, se despedir, fazer uns minutinhos aí de fechamento e depois a gente encerra com a Valéria. Te passo, então, a palavra, Márcio. Obrigado. Gostei demais da sua apresentação, Valéria. São pontos importantes. Que bom que a gente tem uma representação, né? Eu, enquanto docente, fico feliz, né, de saber que o sindicato está aí atento a essas questões e a gente que está dentro do conselho, na comissão de formação e até na ABEP, né, a gente sempre houve denúncias de instituições que têm feito descaso com o próprio ensino, né? De modo geral, os professores, os estudantes, né? E assim atinge o ensino por conta dessa mercantilização da psicologia, do ensino de modo geral, né? Então, que bom que a gente tem aí pessoas atentas também. A gente precisa rever, buscar saídas, né? Infelizmente, o mercado, ele tá aí. A própria Valéria deu nome aos bois, quando ela cita algumas instituições aí, alguns monopólios no país que estão detendo poder aí pelo ensino EAD, principalmente, né? Pelo ensino superior, e quando acho que é o Bruno que fala dos 40% novamente, né? Infelizmente, a política, né, do país, né? A gente precisa, como a Valéria falou, a gente precisa reverter isso, né? A gente precisa não entrar nesse meio, mas eu vou dizer que há muitos professores que estão, sim,
adentrando esse mercado, né? Haja vista esse retorno presencial das aulas, eu enfrentei isso aqui, enfrento, de professores que não quiseram retornar ao presencial, queriam ficar no modo remoto, né? Gostaram do comodismo, né? Do modo remoto, né? Isso acaba contribuindo para a gente repensar aí o nosso ensino. E se a gente quer um ensino presencial, não que não se faça qualidade, mas aquilo que eu falei, nós ainda precisamos avançar muito nessas habilidades, nessas competências. Se a gente pega lá as nossas DCNs, com todas as habilidades e competências elencadas lá para a formação do profissional, será que a gente está conseguindo alcançar isso com os nossos alunos? Como a Valéria finalizou aí, quando eles vão para a prática, se nós tivemos, hoje nós temos alunos formados com 2 anos de ensino remoto, né? Como é que eles estão no mercado, né? Eles estão no mercado, aqueles que estão no mercado estão preparados para essa exigência que o mercado está exigindo, que está trazendo, né? Então, tem muita coisa aí que a gente precisa repensar na nossa própria formação. Não que eu sou contra a questão do ensino, da tecnologia de ensino. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui, tendo um congresso que eu aproveito e parabenizo o conselho, de excelência. As temáticas abordadas, os profissionais que até agora eu assisti, que eu acompanhei, são de um excelente profissionalismo e trazem um envolvimento. Mas tem pessoas que só querem a certificação, tem pessoas que só querem o diploma, né? Nós não podemos também compartilhar isso com o mercado. Nós não podemos colocar pessoas que, primeira coisa, pergunta, vai ter certificado, vai ter diploma, né? Como se eu compro eu me inscrevi, eu já vou ter o certificado, né? Mas e o conhecimento que eu estou adquirindo, né? Eu estou fazendo jus a ele, né? Então, eu ainda questiono muito esse contexto do EAD, né, por essas questões, né? Nós precisamos lutar muito, é um ano que a gente pode fazer uma mudança para o nosso futuro, né, para os nossos governantes, quem nós queremos para nos representar. Eu acho que a gente precisa repensar isso também, né? Não é simplesmente falar qualquer coisa, mas que a gente tenha pessoas que façam jus à representatividade que o cargo ocupa. Então, eu penso muito nisso, né? Então, eu quero agradecer, né? Senão eu vou avançar aqui, mas a gente ainda está muito à mercê de um governo que abre as portas para essa compra, né? Compra de certificações, né? Mas e a garantia, né? A garantia se faz de cada um de nós, né? Mas eu ainda acredito muito no presencial, na reflexão que a gente tem, né? No contato humano, né? Com o outro, com o ser, né? E a possibilidade de reflexão que surgem, não esse distanciamento que tem existido, né? Aquilo que eu falei na minha apresentação, foi um momento emergencial e que ele está aí contemplado nas leis, nas regulamentações, isso foi muito bem embasado, mas que a gente precisa fazer jus a um ensino de qualidade. E se a gente precisa de que esse ensino ainda seja presencial, que
a gente faça isso. Tem uma fala que deixa eu até ler em inglês: os alunos precisam se unir nisso também. Enquanto estiverem felizes no remoto, é mais difícil de derrubar isso. Psicologia precisa de interação, não abandona o lápis, o caderno e um quadro branco. Concordo com você. Tenho visto alguns movimentos estudantis importantes nesse sentido, né, de frisar e recorrer ao ensino presencial de qualidade. O próprio Pedro, que é um grande representante no movimento estudantil da psicologia, ele ontem falou muito bem sobre esse lugar, né, e que a gente precisa garantir, né. Mas eu coloquei aqui, Glésia, a questão dos professores, porque eu vejo, às vezes, os professores querendo esse comodismo, mas concordo com você. Há muitos estudantes que acabam querendo esse comodismo, mas, no final das contas, eles não fazem por onde aprender, né? Obrigado. Obrigada, Márcio. Valéria, para a gente fazer o fechamento, a palavra está com você. Obrigada, Andréia. Obrigada, Márcio. Prazer dividir essa mesa com vocês, poder falar um pouco, né, das realidades. E eu concordo, penso que, e reafirmo, nós precisamos alterar o rumo do país, né? Nós precisamos alterar o rumo do país e colocá-lo no rumo de uma valorização da educação como aspecto de transformação da sociedade, e que os participantes do processo educacional intervenham de fato no fazer, né? Tenham aí autonomia para poder praticar, ou para que o fazer docente seja, vamos dizer, não só aplicado, mas que tenha o respaldo daqueles que o praticam. Então, quando o professor Márcio diz de professores, né, que tem professores que têm aí estão com a preferência da educação remota, né, da educação à distância. Nós sabemos que em todas as categorias nós temos profissionais e profissionais. Agora, cabe à nossa unidade, junto aos estudantes, e nós que temos aí a responsabilidade e sabemos que quando a gente ignora, a gente não tem como cobrar da pessoa que ignora, né? Agora, nós que sabemos a importância da educação presencial, da educação presencial para o curso de psicologia em especial, né? E da importância da socialização e da aplicação de uma educação que seja transformadora, de uma educação que seja humanizadora, de uma educação que prepare os sujeitos para intervir nessa mudança da sociedade. Nós precisamos fazer, né? E precisamos fazer, eu sempre digo, inclusive com as entidades que ainda não aplicam, que tratam a educação como deve ser, né, que tem projeto da educação e que não tratam a educação como mercadoria, eu sempre digo que nós temos pautas que são comuns. Uma das pautas que são comuns, uma das pautas que é comum, é essa defesa de uma educação de qualidade e que preconize aí um projeto nacional de desenvolvimento do país com a educação lá dentro. Então, eu quero agradecer e, mais uma vez, me colocar à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês e parabenizar o Conselho Regional de Psicologia. Acho que congressos como esses precisam ser feitos anualmente para que a gente possa debater, acompanhar os passos da educação, propor alterações e lutar para que elas aconteçam. Grande abraço. Excelente, Valéria. Eu vou aproveitar também aqui a fala do Geraldo Chaves da Cruz. Parabéns, Márcio e Valéria, pela maravilhosa reflexão sobre algo tão importante sobre educação no Brasil. Agradecer, então, mais uma vez aos colegas, né, Márcio e Valéria,
ao conselho, e também à Bruna, que está aqui nos bastidores, nos dando todo esse suporte. E a gente segue, né? Eu acho que é nesse movimento, nessa resistência, nessas denúncias. Acho que a formação de psicologia, ela pede presença, e é isso mesmo que Valéria colocou agora no final, por uma educação, né, como direito e não como mercadoria. Vou, então, finalizar a nossa mesa, já estamos no horário, e seguimos todos, né, juntos e juntas aí, por um Brasil melhor. Muito obrigada e boa tarde a todos.